Para o terceiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições 2010, lembrando que estão com a Band nesta transmissão ao vivo, a Band News TV, o canal Terra Viva e as rádios Band News FM, Bandeirantes AM, além do portal eBand na internet. Vamos às regras deste terceiro bloco. Este terceiro bloco repete as regras do segundo. Candidato pergunta para candidato em ordem já definida por sorteio. Tempo máximo para perguntas, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Bom, e pela ordem do sorteio, essa rodada será iniciada pela candidata Marina Silva. Por favor, candidata, a sua pergunta e a quem indica para respondê-la. A minha pergunta é para o professor Plínio. Eu tive a oportunidade de viver nos extremos da situação de pobreza do país. E eu sei o que significa, muitas vezes, você não ter sequer um prato de comida para comer. E é por isso que eu valorizo muito as políticas sociais. A minha pergunta para você, Plínio, como humanista que você é qual é a sua proposta de política social para o Brasil? A minha proposta de política social para o país é rigorosamente distribuição da renda, distribuição radical da renda, distribuição da renda de verdade, não uma pequena distribuiçãozinha da parte do salário, não da relação entre o capital e o trabalho. Você sabe que a renda, uma parte ela remunera o lucro, outra parte ela remunera o trabalho. Aqui, nesses 8 anos, a renda do lucro subiu 14 pontos. A renda do salário caiu praticamente 14 pontos. Então você vê, você que está me ouvindo, você percebe claramente que são governos que concentraram renda. Os dois, o do Serra e o da Dilma. E seu, até poucos meses atrás. Então são governos que concentraram renda, de modo que nós queremos fazer o seguinte, é distribuição radical. Nós pensamos mesmo, por que nós queremos acima dos 1.000 hectares não tem propriedade de terra? Para distribuir, para poder dar bastante terra à população rural. Por que nós queremos reduzir a jornada de trabalho? Para que aqueles que não têm emprego possam ter emprego e para que possam viver a sua vida e não ser escravo de um horário brutal de trabalho. É isso que nós queremos. Essa que é a nossa luta. De modo que a minha resposta para você é muito clara. E ela se distingue muito fortemente do que vocês estão dizendo aqui. Vocês estão propondo medidas de melhoria, melhora para cá, melhora para lá. Isso não vai resolver, porque é brutal a diferença entre o rico e o pobre neste país. Entre o 10% mais rico e o 10% mais pobre, nós temos somente 40 vezes. Isso não é aceitável. De fato, há uma grande desigualdade no nosso país. Uma desigualdade injusta que solapa a oportunidade de milhões e milhões de brasileiros de terem uma chance na vida. Mas eu tenho advogado que as políticas sociais, elas têm evoluído. Saímos do famigerado sacolão para uma política social de transferência de renda que tirou da linha da pobreza 25 milhões de brasileiros. E isso deve ser mantido por uma questão de defesa dos direitos à vida digna das pessoas. Mas eu tenho dito que eu quero avançar para aquilo que eu chamo de política social de terceira geração, aonde todos os brasileiros possam ter igualdade de oportunidade, no treinamento dos cursos profissionalizantes, numa formação universitária que capacite os nossos jovens e no ensino profissionalizante que gere o primeiro emprego. Igualdade de oportunidade é a nossa política social, pensando progressivamente em integrar as conquistas e transitar para o futuro. 1 minuto de tréplica para o candidato Plínio Arruda Sampaio, por favor. Eu, ouvindo você aqui, dá a impressão que você é do PT. Está defendendo a política da Dilma aqui. As políticas sociais evoluíram. Evoluíram políticas que não resolvem o problema de fundo. O problema de fundo é essa diferença. Essa diferença, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, é a diferença minha nesse debate.
A diferença você está vendo. Os 3 candidatos dizem mais ou menos o seguinte: é um problema gerencial. Eu gerencio desse jeito, eu gerencio do outro jeito. Aqui nós temos uma outra proposição, uma outra proposta. Se a gente quer viver numa democracia, nós temos que enfrentar com coragem o problema da desigualdade. Isso supõe uma distribuição drástica da renda, uma distribuição que afete realmente aqueles que têm mais e que permita aos de baixo ter alguma coisa. Quem pergunta agora, pela sequência estabelecida em sorteio, a candidata Dilma Rousseff. Aponte, por favor, quem responderá. Candidato Serra, eu considero que o presidente Lula foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores presidentes que esse país teve. Queria que você comentasse 2 projetos do presidente. Um, inclusive, que ele assumiu o compromisso durante a eleição de 2002, quando ele disputou contigo a eleição, que é a questão da indústria naval. E o segundo é a questão muito importante nessa discussão de políticas sociais, que é o programa O Luz para Todos. Programa? Luz para Todos. Tá. Candidato José Serra. Por favor, a senhora quer completar? Não só esclarecer, né? O Luz para Todos, o programa de eletrificação rural importante do país. A resposta do candidato José Serra, por favor. Olha, o programa em relação à indústria naval, não tenho objeções, acho bom, agora que tem encomendas da Petrobras, que se desenvolva mais a indústria naval no Brasil. O que eu desejo, inclusive, é que se produza aqui as coisas que o navio precisa, e não se importe tudo do exterior, como está se fazendo nesse momento, mas eu acho que ao longo dos anos, e eu chegando lá na presidência, vou, Dilma, esteja certa disso, fazer uma política para aumentar a produção das peças para os navios, para que não seja só uma indústria de montagem, como bem ou mal está sendo hoje. Ou seja, eu vou desenvolver muito mais a indústria naval dentro dessa perspectiva. Quanto à questão do... qual que era? Luz para Todos. Do Luz para Todos, eu acho um bom programa. É um programa financiado pelos consumidores, porque isso aumentou, digamos, certas contribuições, impostos na conta de luz. Acho um programa positivo do governo. Quero lembrar que ele é um prolongamento de um programa do governo Fernando Henrique, que era Luz no Campo, né, que chegou a fazer talvez umas 500 mil ligações na época. Foram intensificadas ao longo dos últimos anos. Eu acho um programa positivo. Se eu chegar lá, vou inclusive acelerá-lo, porque, por exemplo, você vai lá no Maranhão, falta muita gente no Maranhão. Aliás, no Maranhão a tarifa de energia elétrica é o dobro do que em Brasília, apesar de estar perto de tantas hidrelétricas. Portanto, eu acho que devemos tocar para frente. Agora, tem uma outra questão que eu vou aproveitar para retomar aqui. Você falou que os mutirões de cirurgia não são fundamentais, mas são sim, viu? Olha, nos últimos anos caiu o número de 2002 até agora de cirurgias de varizes, de próstata e de catarata no Brasil. Caiu em termos absolutos, apesar de que a população aumentou 17 milhões. Candidata Dilma, sua réplica, por favor. No caso da indústria naval, é muito importante a gente sinalizar que ela estava morrendo, né? E agora ela é uma indústria que contrata, inclusive contrata o que é o correspondente a autopeças. Mas eu queria destacar essa questão do Luz para Todos, que me intrigou. É completamente diferente o programa Luz para Todos do Luz no Campo. Sabe por quê? Porque no Luz no Campo exigiam que quem fosse beneficiário do programa, ou seja, o agricultor que não tinha dinheiro sequer para colocar luz na sua casa, pagasse por isso. Por isso só foi conseguiram em 8 anos 500 mil ligações. Quando nós chegamos, o déficit é de 2 milhões. Agora o Luz para Todos está atingindo 2 milhões. Eu queria acrescentar que na questão da PAI, a PAI agora está no Fundeb e que ela recebe os recursos. Eu estava olhando aqui nos meus papéis e detectei isso. A PAI faz parte do Fundeb. Muito bem. A tréplica do candidato José Serra. Obrigado, Bechar. Olha, as APAES perderam
o subsídio que o Ministério da Educação dava ao transporte das crianças deficientes que nelas estudam. Isto, Dilma, é uma verdade. Você pode chamar o pessoal das APAES e você vai ver. Aquilo que você diz a respeito delas não é o que o governo fez na prática, e eu me admiro que você, no governo, não tenha posto atenção nesse aspecto. A outra questão que eu citei aqui, fala-se muito de saúde da mulher, pois as cirurgias de varizes no Brasil caíram em 21 mil de 2002 a 2009. E você fala que o mutirão não é fundamental.